passado. Guilherme Romão vem para o cruzamento na segunda trave, toque de cabeça! Gol! Aproveitando o erro adversário, na bola aérea, uma vez chega ao gol agora Haldney para deixar o dele. Já estamos ao vivo. Boa tarde, torcedor atleticano. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Haldney, jogador do Atlético Goianiense, do Dragão, que agora se prepara para enfrentar o Fluminense em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A no sábado, às 9 horas da noite, no Maracanã. Boa tarde também para os amigos da imprensa que já estão presentes para fazerem junto conosco essa entrevista coletiva e agora farão as perguntas. Boa tarde, Haldney. Nessa situação assim, né, Haldney, que o time cria tanto, até joga bem pela segunda vez seguida, foi assim contra o Juventude também, mas não consegue a vitória, né? Vai batendo assim aquela ansiedade, até um certo desespero também pela vitória não vir, apesar de tantas chances aí, mais de 20 finalizações. Boa tarde, né? Cara, é o normal, né? Bater o desespero, bater a ansiedade, só que eu aprendi uma coisa que os grandes vencedores, quanto mais eles tentam e não conseguem, ainda mais que eles trabalham e mantêm a confiança lá em cima. E eu creio que o nosso time vem fazendo isso também, porque a gente vem fazendo grandes jogos, infelizmente a bola não está entrando, mas eu creio que a gente está confiante sim, e esse em termos de ansiedade do nosso time eu acho que não tem entrado. Eu acho que é continuar trabalhando, estamos no caminho certo. O que nos dá felicidade é que a gente precisamos ganhar, fazer pontos, pontuar, mas também a gente não pode jogar tudo fora, porque a gente vem fazendo grandes jogos contra grandes equipes. Então, eu creio que é isso, é chegar ali na frente do gol, ter mais frieza, trabalhar na semana lá em cima, em termos de finalizações, em termos de tudo, o trabalho, para conseguir botar a bola para dentro aí. Haldney, nos últimos 3 jogos contra equipes da segunda parte da tabela, né, o Atlético fez 4 pontos e 3 boas atuações. O Atlético encontrou a maneira de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro? Cara, então, aqui dentro a gente sabe, ninguém é bobo, a gente sabe quando a gente perdeu e mereceu perder e quando a gente perdeu e não mereceu perder. Eu creio que a gente vem fazendo bons jogos desde o começo. Contra o Flamengo a gente fez um grande jogo. Botafogo também. Eu creio que o jogo que a gente não mereceu realmente ganhar foi contra o São Paulo. Mas os demais a gente tudo mereceu ganhar ou empatar. Mas infelizmente não aconteceu da forma que a gente queria e da forma que a gente jogou. Mas eu creio que graças a Deus a gente vem em uma evolução sim. Graças ao trabalho do professor Jair, a gente tá cada dia mais ficando junto ali. A gente cada dia mais está concentrado, com confiança e eu tenho certeza que a gente vai voltar aos caminhos das vitórias. O Haldney, Fluminense agora, lá no Maracanã. Fluminense também não é o mesmo do ano passado. Tá mal lá embaixo na tabela, a galera tá pressionando, né? Outro dia até jogou lá, acho que foi contra o Juventude, né? O último jogo lá no Maracanã. E o pessoal do Fluminense reclamou de pouca torcida, de menos torcida que nos outros jogos. Não sei se para vocês isso é interessante, pegar um Fluminense no Maracanã. Fluminense pressionado e sem muita torcida? Cara, eu creio que a nossa motivação não pode estar nisso, né? Nossa motivação tem que estar nos nossos objetivos. E a gente precisa vencer o jogo, independente com quem for ser. Agora o mais importante é o próximo, e o próximo é o Fluminense. Eu creio que a gente não pode estar se apegando a isso, tem que se apegar aos nossos objetivos. E a gente vai lá com maior vontade, com força máxima e com a confiança lá em cima para trazer os 3 pontos. Boa tarde, Haldney. Primeiro o Fluminense, depois o Criciúma, depois vem o Cuiabá, 3 jogos, mais 3 confrontos diretos para o Atlético, alguns em casa, outros fora. O que levar principalmente desse último jogo contra o Corinthians, que teve a questão da superação, o Atlético começou vencendo por 2-0, perdendo por 2-0, mas acabou pecando novamente. O que mudar nessa chave para esses confrontos diretos que o Atlético tem pela frente agora, começando pelo Fluminense e depois
Cuiabá, Criciúma. Então, cara, eu acho que a gente tem que levar as coisas boas, tem que permanecer com as coisas boas que a gente fez e aprender com aquilo que a gente não fez. E com aquilo que não vai acrescentar na nossa vida, a gente tem que deixar para trás, porque já passou. Que nem você falou, são confrontos diretos e que nem falei agora. A gente tem que pensar no próximo jogo. A gente joga contra o Fluminense e a gente vai lá no intuito de vencer. E depois vai vir o Criciúma e depois vai vir o Cuiabá. E a gente precisa vencer também. A gente sabe como é que a Série A é difícil. A gente não pode estar deixando para se resolver no final, porque hoje a gente joga contra o Fluminense, amanhã a gente joga contra o Palmeiras, depois contra o Flamengo, contra o Corinthians, e a gente sabe como é o sarrafo da Série A. Então, acho que é isso, é viver jogo a jogo. E, se Deus quiser, a gente vai voltar para o caminho das vitórias. Raul, o Felipe citou aqui assim, um número bom, né? Um percentual bom de pontos conquistados nos últimos jogos. Mas o que chama a atenção nesse brasileiro do Atlético é que em casa ele não conseguiu vencer ainda, né? É um dos poucos clubes que não conseguiu vitória em casa. Fez bons jogos, você citou aí, né? Flamengo, fez um jogo muito bom com o Corinthians, Cruzeiro e não jogou bem com o São Paulo. Por que você, na tua visão, por que o Atlético não conseguiu vencer esses jogos jogando Ancelotti? Lembrando que desde o ano passado vocês são muito fortes em Goiânia. Então, cara, eu creio que isso aí está na visão de todos, né? Porque a gente não está vencendo. Porque a gente não está sendo... Quando eu falo a gente, é ao todos, não só são os atacantes. Estou falando ao todo. Porque aqui é um grupo e todo mundo está junto. A gente não está sendo efetivo, a gente tem que ter mais frieza ali na frente. E eu tenho certeza que os caras, a gente trabalha muito e essa fase vai passar. Infelizmente, na nossa vida, a gente vai viver em algum momento coisas que a gente não queria. Mas a gente tem que ser mais forte do que isso, saber quem somos, saber dos nossos fundamentos. E não pode deixar nada atrapalhar o nosso trabalho. É isso aí, Raudinei. Obrigado. Boa preparação para o jogo com o Valeu. Fluminense. Bom treino, boa representação. É isso aí. Raudinei, nosso personagem de hoje, nosso entrevistado aqui no Atlético Goianiense na reapresentação no CT do Dragão.